Te dou meu salário se traduzir isso, gritou o chefe milionário, rindo da faxineira. Segundos depois, quando ela abriu a boca, toda a empresa entrou em choque. Ninguém esperava isso dela. A chuva batia forte nas janelas da TechFlow quando Letícia empurrou a porta de vidro do prédio mais imponente que já havia pisado na vida. O uniforme azul de faxineira estava ainda novo, mas já parecia deslocado naquele ambiente de mármore polido e lustres de cristal. Ela segurava com força a bolsa de plástico que guardava seus documentos e uma foto pequena da filha Sofia, de apenas 7 anos, sorrindo sem um dente da frente. Primeiro dia de trabalho, murmurou para si mesma, ajeitando o cabelo preso num rabo de cavalo simples. Tinha passado a madrugada inteira acordada, não de nervosismo, mas calculando cada centavo que aquele emprego representava. R$300 por semana. Suficiente para o aluguel, a escola da Sofia e ainda sobrar para o remédio da asma da pequena. O saguão da empresa parecia um palácio. Funcionários vestidos de terno caminhavam apressados, falando em celulares caros, carregando pastas de couro que custavam mais que o salário dela. Letícia respirou fundo e se dirigiu ao balcão da recepção, onde uma moça loira de unhas perfeitas a olhou de cima a baixo com uma expressão que dizia tudo. Você deve ser a nova da limpeza, disse a recepcionista Camila, sem esconder o tom de superioridade. Dona Rosângela está esperando você lá no subsolo. Elevador de serviço fica ali no canto. Elevador de serviço. Claro! Letícia assentiu educadamente e seguiu para onde foi indicado. Enquanto esperava o elevador, ouviu risadinhas atrás de si. 2 secretárias sussurravam, olhando na direção dela. Olha o sapato dela, gente, cochichou uma delas, Patrícia. Deve ter comprado no camelô. Ai, coitada. Mas pelo menos está tentando trabalhar, né? Respondeu a outra, Fernanda, fingindo uma compaixão que soava ainda mais cruel que o deboche aberto. Letícia sentiu as faces esquentarem, mas manteve os ombros eretos. Já havia passado por coisa pior. Muito pior. O elevador chegou com um ding suave e ela entrou, apertando o botão do subsolo. Enquanto descia, fechou os olhos e pensou na Sofia, que naquele momento estava na escola, provavelmente contando para as amigas que a mamãe havia conseguido um emprego novo. Dona Rosângela era uma senhora de 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque, que tratou Letícia com a gentileza de quem conhece a necessidade alheia. Explicou a rotina, mostrou onde ficavam os materiais de limpeza e entregou um crachá simples com o nome dela. Você vai começar pelos andares superiores, explicou Rosângela. 15º andar é onde fica a presidência. Pessoal lá é meio exigente, mas você parece ser uma moça educada. Vai se dar bem. Letícia subiu até o 15º andar carregando o carrinho de limpeza. O corredor era silencioso, com carpete grosso que abafava qualquer som. Quadros caros decoravam as paredes e havia uma energia diferente ali. Poder, dinheiro, decisões que moviam milhões de reais. Começou limpando as salas menores, onde alguns funcionários trabalhavam concentrados. A maioria nem levantava os olhos quando ela passava. Era como se fosse invisível. Apenas mais um objeto da decoração, necessário, mas irrelevante. Foi quando chegou perto da sala de reuniões principal que ouviu as vozes. A porta estava entreaberta, e ela podia ver um grupo de homens de terno ao redor de uma mesa enorme de mogno. No centro, comandando a reunião, estava um homem de cerca de 50 anos, cabelos grisalhos, relógio dourado no pulso e aquele ar de quem nunca precisou se preocupar com dinheiro na vida. Augusto Ferreira, o presidente da TechFlow. Pessoal, precisamos entender uma coisa, dizia Augusto gesticulando com as mãos. Nossa empresa está crescendo, mas não podemos esquecer da qualidade. Não podemos aceitar qualquer tipo de gente aqui dentro. Letícia parou de espremer o pano, prestando atenção sem querer. Exato, doutor Augusto, concordou um dos gerentes, Marcos Silveira. Temos que manter o padrão. Gente sem estudo, sem educação, só atrapalha o ambiente corporativo. É isso mesmo, Marcos, Augusto continuou, e sua voz ficou mais alta, mais arrogante. Essa gente que vem da periferia, que não teve oportunidade de estudar, não entende nada do mundo dos negócios. Acham que trabalhar é só varrer chão e limpar mesa.
As risadas ecoaram pela sala. Letícia sentiu o coração acelerar, mas continuou fingindo que estava concentrada na limpeza. Imagina se um dia alguém assim tentasse participar de uma reunião nossa, riu outro funcionário, Eduardo Costa. Seria um desastre. Gente assim não consegue nem ler direito, que dirá entender contratos internacionais. Nesse momento, Augusto notou Letícia no corredor. Seus olhos brilharam com uma malícia cruel, como se tivesse encontrado o exemplo perfeito para sua teoria. Olhem só, disse ele, apontando para ela. Ali está um exemplo perfeito do que estou falando. Todos se viraram para olhar Letícia, que continuou limpando, fingindo não escutar. Mas cada palavra era como uma punhalada. Aposto que ela nem sabe o que significa a palavra corporativo, continuou Augusto. E sua voz ganhou um tom de deboche que fez o estômago de Letícia revirar. Essa é a realidade, pessoal. Há pessoas que nasceram para certas funções e há pessoas que nasceram para outras. Eduardo riu alto. Doutor Augusto, o senhor está sendo generoso demais. Aposto que ela nem consegue ler um texto simples, quanto mais traduzir alguma coisa. Foi aí que Augusto teve a ideia. Seus olhos brilharam com aquela maldade disfarçada de diversão que algumas pessoas usam para humilhar outras. Pessoal, vocês querem ver algo engraçado? Disse ele, se levantando da cadeira. Vou fazer um teste científico aqui. Letícia sentiu todos os olhares se voltarem para ela. O corredor, que antes parecia amplo, agora parecia minúsculo. Ela queria desaparecer, mas sabia que não podia. Precisava daquele emprego. Augusto saiu da sala de reuniões com passos firmes e se aproximou dela com um sorriso que não chegava aos olhos. Com licença, moça, disse ele. E sua voz tinha aquele tom falso de educação que é pior que o insulto direto. Qual seu nome mesmo? Letícia, senhor, ela respondeu, mantendo a voz firme apesar do nervosismo. Letícia, ele repetiu, como se estivesse testando o som. Que nome bonito. Olha só, Letícia, eu tenho uma pergunta para você. Você estudou até que série? A pergunta veio acompanhada de risinhos dos outros funcionários, que agora haviam saído da sala de reuniões para assistir ao espetáculo. Terminei o ensino médio, senhor, Letícia respondeu, e viu a surpresa genuína no rosto de Augusto. Ele claramente esperava uma resposta diferente. Ensino médio, ele repetiu, recuperando rapidamente a compostura. Que interessante. E me diga, você sabe ler bem? A pergunta era tão insultuosa que Letícia sentiu uma onda de raiva subir pelo peito, mas respirou fundo e respondeu. Sim, senhor, sei ler. Que maravilha! Exclamou Augusto, batendo palmas de forma exagerada. Então você vai adorar meu desafio. Ele se virou para Marcos. Marcos, traz aquele contrato chinês que chegou ontem, aquele da importação de componentes eletrônicos. Marcos correu para buscar o documento, claramente animado com a situação. Letícia podia sentir o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvir. Sabe, Letícia, continuou Augusto enquanto esperavam. Eu sempre acredito em dar oportunidades para as pessoas. Então vou fazer o seguinte. Se você conseguir traduzir esse documento que o Marcos vai trazer, eu te dou o meu salário do mês. O que acha? As gargalhadas explodiram no corredor. A ideia era tão absurda que até alguns funcionários que estavam trabalhando em outras salas saíram para ver o que estava acontecendo. Doutor Augusto, o senhor está sendo muito generoso, riu Patrícia, que havia subido do térreo só para assistir. Aposto que ela nem sabe o que é chinês. Marcos voltou com uma pasta e tirou dela um documento de várias páginas, cheio de caracteres chineses complexos. Augusto pegou o papel e o estendeu para Letícia com um sorriso venenoso. Aqui está, Letícia, disse ele, e sua voz estava carregada de uma crueldade que fez o ar ficar pesado. Um contrato de importação da China. Se você conseguir traduzir só a primeira página, eu te dou meu salário de um mês, 40 mil reais. O número ecoou pelo corredor como uma bomba. 40 mil reais. Mais do que Letícia ganhava em 3 anos trabalhando como faxineira. Mas se não conseguir, continuou Augusto, você vai ter que admitir na frente de todo mundo que há coisas na vida para as quais algumas pessoas simplesmente não nasceram. Topas o desafio? Letícia olhou para o documento. Os caracteres chineses dançavam na página como pequenos desenhos complexos.
Ao redor dela, dezenas de funcionários sussurravam e riam, aguardando ansiosamente sua humilhação pública. Ela pensou na Sofia, que naquela manhã havia dito: "Mamãe, você é a pessoa mais inteligente do mundo." Pensou em todos os anos de estudo, nas noites em claro, nos sacrifícios que havia feito. Pensou em tudo que havia perdido e em tudo que ainda tinha a perder. Augusto estava ali parado, com aquele sorriso arrogante, absolutamente certo de que havia encontrado a vítima perfeita para sua demonstração de superioridade. O que ele não sabia é que estava prestes a levar o maior choque da vida. Letícia olhou bem nos olhos dele, segurou firme o documento e disse com uma voz calma que cortou o ar como uma lâmina: "Aceito o desafio." O silêncio que se fez no corredor da TechFlow foi tão profundo que até o ar-condicionado parecia ter parado de funcionar. Letícia segurava o documento chinês com as duas mãos e todos os olhos estavam fixos nela, esperando o momento exato em que ela admitiria sua derrota. Augusto cruzou os braços, o sorriso arrogante estampado no rosto, já saboreando a vitória que considerava garantida. "Vamos, Letícia", disse ele, fingindo impaciência. "Não precisa ter vergonha. Sei que é difícil para alguém como você admitir que não sabe, mas faz parte da vida." Mais risadinhas ecoaram pelo corredor. Patrícia cobria a boca com a mão, tentando conter o riso. Eduardo balançava a cabeça como se sentisse pena da situação. Marcos olhava o relógio, claramente entediado com aquilo que considerava uma encenação desnecessária. Letícia respirou fundo e baixou os olhos para o documento. Os caracteres chineses estavam ali, organizados em colunas precisas, cada um carregando um significado específico. Ela passou os dedos suavemente sobre o papel, como se estivesse reconhecendo velhos amigos. "Bem", ela começou, e sua voz saiu mais firme do que ela mesma esperava. "Este é um contrato de importação entre a empresa chinesa Zhonghua Electronics e a TechFlow." As risadas pararam instantaneamente. Augusto piscou várias vezes, como se não tivesse certeza do que acabara de ouvir. "Desculpa, o que você disse?" "Zhonghua Electronics", Letícia repetiu, pronunciando cada sílaba com clareza perfeita. "É a empresa chinesa que está propondo a parceria. Eles especializam em componentes para smartphones e tablets." Um murmúrio nervoso começou a se espalhar entre os funcionários. Eduardo se inclinou para Marcos e sussurrou algo, mas Marcos apenas encolheu os ombros, igualmente confuso. "Espera aí." Augusto levantou a mão, tentando recuperar o controle da situação. "Você está apenas chutando nomes. Qualquer um pode inventar uma empresa chinesa." Letícia o olhou diretamente nos olhos e continuou. "O contrato estabelece a importação mensal de 50.000 unidades de processadores modelo A7 2024, com valor unitário de $8 americanos. O prazo de entrega é de 45 dias úteis após confirmação do pedido." O corredor ficou tão silencioso que era possível ouvir o bater do coração. Augusto abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água. Isso não é possível", gaguejou ele. "Você decorou isso de algum lugar." "A cláusula 7ª, Letícia continuou impassível. "Estabelece que em caso de atraso na entrega superior a 10 dias, a empresa chinesa pagará uma multa de 2% sobre o valor total da mercadoria por cada dia de atraso." Patrícia se aproximou de Augusto e sussurrou urgentemente: "Chefe, isso está no contrato mesmo. Eu digitei esse documento semana passada." A revelação caiu como uma bomba. Todos se entreolharam, tentando processar o impossível. Como uma faxineira poderia estar lendo um documento em chinês com tanta precisão? Augusto sentiu o suor começar a formar na testa. Sua autoridade, construída sobre anos de intimidação e arrogância, estava sendo demolida em questão de minutos por uma mulher que ele havia subestimado completamente. Você está lendo mesmo?" perguntou Eduardo, a incredulidade clara na voz. "Estou", respondeu Letícia simplesmente. "A cláusula 11ª fala sobre garantia. Todos os produtos têm garantia de 18 meses contra defeitos de fabricação." Marcos se aproximou e olhou por cima do ombro de Letícia para o documento. "Meu Deus", murmurou. "Ela está lendo mesmo?" "Mas como?" Patrícia perguntou, e pela primeira vez não havia zombaria em sua voz, apenas confusão genuína.
Letícia olhou para ela com calma. Estudei mandarim durante 6 anos. É um idioma complexo, mas muito lógico quando você entende a estrutura. 6 anos, Augusto repetiu, e sua voz saiu mais aguda que o normal. Onde? Na universidade, Letícia respondeu sem elaborar. Que universidade? Insistiu Eduardo. Letícia hesitou por um momento, depois respondeu. Sorbonne, em Paris. Se o silêncio anterior havia sido profundo, agora era sepulcral. Sorbonne não era apenas uma universidade qualquer. Era uma das instituições mais prestigiosas do mundo. Augusto sentiu o chão fugir debaixo dos pés. Você está mentindo. O diretor comercial da Zhonghua se chama Li Wei, continuou Letícia, ignorando a acusação. Ele assinou o contrato no dia 15 do mês passado em Pequim. Patrícia correu para o computador mais próximo e começou a digitar furiosamente. Chefe, ela gritou. Li Wei existe mesmo. Ele é diretor comercial da Zhonghua Electronics. A informação atingiu Augusto como um soco no estômago. Ele agarrou o documento das mãos de Letícia e olhou para os caracteres chineses como se eles pudessem revelar algum truque, alguma explicação lógica para o impossível. Isso não faz sentido, murmurou ele. Se você estudou na Sorbonne, o que está fazendo aqui limpando o chão? A pergunta saiu mais cruel do que ele pretendia, mas Letícia não se abalou. A vida às vezes nos leva por caminhos inesperados. Mas você sabe mesmo chinês? Marcos perguntou, ainda tentando processar a situação. Entre outros idiomas, Letícia respondeu modestamente. Outros idiomas? Eduardo se intrometeu. Quantos outros? Letícia fez uma pausa, como se estivesse contando mentalmente. Inglês, francês, alemão, japonês, italiano, espanhol, russo, árabe, coreano e português, obviamente. A lista caiu como granadas explodindo uma por uma. 10 idiomas. 10. A maioria dos funcionários ali não conseguia falar nem inglês direito. Augusto sentia o mundo girando ao redor dele. Sua teoria sobre certas pessoas nasceram para certas funções estava sendo destroçada na frente de todos os seus subordinados. A mulher que ele havia usado como exemplo de inferioridade estava se revelando mais qualificada que qualquer pessoa naquela empresa. Prova isso, ele disse desesperadamente. Fala alguma coisa em alemão. Letícia o olhou com aquela mesma calma desconcertante e disse em alemão perfeito. Você está tentando salvar sua dignidade, mas já é tarde demais. Eduardo, que havia morado na Alemanha por 2 anos, quase engasgou. Ela falou alemão mesmo. Perfeito. E japonês? Marcos desafiou ainda incrédulo. Letícia se virou para ele e disse em japonês. Você parece uma pessoa inteligente. Não deveria seguir o exemplo de seu chefe. Nenhum deles entendia japonês, mas o som era inconfundivelmente autêntico. A fluência era evidente mesmo para quem não conhecia o idioma. Russo! Gritou Patrícia, como se estivesse em um jogo de perguntas e respostas. Em russo perfeito, Letícia respondeu. Vocês estão fazendo perguntas como se isso fosse um circo. O corredor havia se transformado em um verdadeiro caos. Funcionários de outros andares começaram a subir, atraídos pelos gritos e comoção. A notícia se espalhava como fogo. A nova faxineira falava 10 idiomas fluentemente. Augusto estava vermelho de raiva e humilhação. Tudo aquilo tinha começado como uma brincadeira cruel para reforçar sua superioridade, e agora ele estava sendo exposto como um ignorante preconceituoso na frente de toda a empresa. Não acredito nisso, ele murmurou, passando as mãos pelos cabelos. Não é possível. Posso continuar com a tradução do contrato? Perguntou Letícia educadamente, como se nada extraordinário estivesse acontecendo. Continuar? Augusto piscou confuso. Você disse que me daria seu salário se eu traduzisse o documento. Só li algumas cláusulas. Quer que eu termine? A pergunta atingiu Augusto como um raio. 40 mil reais. Ele havia prometido na frente de todos. Não podia voltar atrás sem perder completamente a credibilidade. Ele gaguejou. A cláusula 15ª. Letícia continuou implacavelmente. Estabelece que o pagamento deve ser feito em 2 parcelas. 50% na confirmação do pedido, 50% na entrega. Cada palavra que saía da boca dela era como uma martelada no ego de Augusto.
Ele estava sendo derrotado publicamente pela pessoa que havia escolhido para humilhar. E a cláusula final, Letícia concluiu, diz que este contrato está sujeito às leis comerciais internacionais e que qualquer disputa deve ser resolvida em Tribunal Arbitral de Singapura. Ela dobrou o documento calmamente e o estendeu para Augusto. Pronto, traduzido completamente. O presidente da TechFlow olhou para o papel, depois para Letícia, depois para todos os funcionários que estavam assistindo sua humilhação pública. Pela primeira vez na vida, ele estava completamente sem palavras. Letícia pegou seu carrinho de limpeza e se preparou para sair. Com licença, preciso terminar meu trabalho. Enquanto se afastava pelo corredor, deixou para trás um grupo de pessoas completamente chocadas e um homem que acabara de descobrir que suas convicções mais profundas sobre superioridade social eram apenas preconceitos vazios. A lição havia apenas começado. O celular simples de Letícia vibrou no bolso do uniforme enquanto ela descia para o subsolo da TechFlow. Era uma mensagem de texto da escola da Sofia. Senhora. Letícia. Sofia teve uma crise de asma durante o recreio. Ela está bem agora, mas precisa vir buscar o remédio que esqueceu em casa. Letícia parou no meio da escada, sentindo o coração disparar. O remédio custava R$80 e ela só receberia o primeiro pagamento na sexana seguinte. Respirou fundo, digitou de volta. Já estou indo. E guardou o telefone com as mãos tremendo. Minha filha, sussurrou para si mesma. Mamãe vai dar um jeito. Lá no 15º andar, a comoção ainda não havia passado. Funcionários se aglomeravam em pequenos grupos, sussurrando sobre o que acabara de acontecer. A história da faxineira que falava 10 idiomas estava se espalhando pela empresa como fogo em mato seco. Gente, vocês viram o rosto do Dr. Augusto? Patrícia cochichava para um grupo de secretárias. Nunca vi o homem tão vermelho na vida. Mas será que ela falou mesmo todos aqueles idiomas? Duvidava Fernanda. Pode ter sido só sorte, né? Sorte nada. Eduardo se aproximou do grupo balançando a cabeça. Eu morei na Alemanha. O alemão dela é perfeito. Sotaque nativo. No meio da confusão, ninguém notou que Marcos havia se afastado discretamente para fazer algumas ligações. Como gerente de recursos humanos, ele tinha acesso aos dados de todos os funcionários, e algo sobre Letícia não estava batendo. Uma pessoa com aquela formação não aparecia do nada limpando o chão. Augusto estava trancado em sua sala presidencial, caminhando de um lado para o outro como um animal enjaulado. A humilhação ainda queimava como ferro quente. 40 anos construindo uma reputação de líder respeitado, e uma faxineira havia destruído tudo em 15 minutos. Como isso foi acontecer comigo? Murmurava e aflito. Como eu não percebi? Bateram na porta. Entre, disse ele, tentando recuperar a compostura. Era Marcos, com uma pasta na mão e uma expressão séria no rosto. Dr. Augusto, preciso falar com o senhor sobre a Letícia. Não quero ouvir falar naquela mulher. Augusto resmungou, mas Marcos continuou. Senhor, eu investiguei. Os dados que ela deu na contratação são incompletos. Augusto parou de andar. Como assim incompletos? Ela só informou o ensino médio, mas eu fiz algumas verificações. Dr. Augusto, essa mulher tem currículo que a maioria dos nossos diretores não tem. Marcos abriu a pasta e tirou algumas folhas impressas. Graduação em Linguística pela Sorbonne. Mestrado em Relações Internacionais pela London School of Economics. Doutorado em Tradução Simultânea pela Universidade de Genebra. Cada palavra era como um murro no estômago de Augusto. Isso não é possível. Tem mais. Marcos continuou implacavelmente. Ela trabalhou como intérprete oficial da ONU por 8 anos. Participou de conferências com presidentes, primeiros-ministros, diplomatas do mundo inteiro. Para! Augusto gritou, mas Marcos não parou. Aqui diz que ela foi considerada uma das melhores intérpretes da sua geração. Falava 12 idiomas fluentemente. Não 10, como ela disse hoje. 12? Augusto sussurrou, sentindo as pernas bambearem. E olha só, Marcos virou a página. Há 3 anos, ela estava casada com um empresário francês. Viviam em Paris, numa mansão avaliada em 2 milhões de euros. A revelação atingiu Augusto como um raio. A mulher que ele havia tentado humilhar por ser pobre já havia sido mais rica que ele. O que aconteceu?
Perguntou genuinamente curioso agora. O marido se envolveu com negócios sujos, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal. Quando tudo veio à tona, ele fugiu para um país sem tratado de extradição, deixando ela com todas as dívidas. Augusto se sentou pesadamente na cadeira. Todas as dívidas? 2 milhões de euros em empréstimos bancários que ele havia feito no nome dela. A justiça francesa confiscou tudo: casa, carros, joias, até a conta poupança da filha. A história estava ficando cada vez mais surreal. E ela? Vendeu tudo o que restou, pagou o que pôde e fugiu para o Brasil com a filha. Chegou aqui sem nada, literalmente sem nada. Augusto passou as mãos pelo rosto. A mulher que ele havia zombado por ser faxineira havia perdido uma fortuna tentando limpar o nome da família. Tinha mais caráter em um dedo mindinho que ele em todo o corpo. Doutor Augusto, Marcos hesitou antes de continuar. Tem uma coisa que o senhor precisa saber. O que agora? A filha dela tem asma crônica. Precisa de remédios caros. Por isso ela aceitou trabalhar como faxineira. Era o único emprego que conseguiu rapidamente. A informação final quebrou algo dentro de Augusto. Uma mãe lutando para comprar remédio para a filha doente, e ele havia tentado humilhá-la publicamente. Nesse momento, seu telefone tocou. Era a recepcionista. Doutor Augusto, tem um senhor aqui embaixo dizendo que é da Embaixada do Japão. Ele está muito nervoso falando que precisa cancelar a reunião de amanhã. Augusto franziu a testa. A reunião com os japoneses era o contrato mais importante do ano. 50 milhões de reais. Manda ele subir, disse, desligando o telefone. 5 minutos depois, um homem de terno escuro e óculos entrava na sala. Falava um português carregado de sotaque. Senhor Ferreira, eu sou Takeshi Yamamoto, adido comercial da embaixada. Tenho uma notícia ruim. Nosso intérprete oficial teve um problema familiar urgente. Voltou para Tóquio hoje de manhã. Augusto sentiu o sangue gelar. Mas a reunião é amanhã. Eu sei, senhor. Por isso vim pessoalmente. Vamos precisar cancelar. Nossos executivos não falam português. E sem intérprete adequado, não podemos fazer negócio. Cancelar? Augusto se levantou desesperado. Senhor Yamamoto, esse contrato é fundamental para nossa empresa. Eu entendo, senhor Ferreira. Mas não podemos arriscar mal-entendidos em negócio tão importante. Talvez em alguns meses. Alguns meses? Augusto começou a suar frio. A empresa estava contando com aquele dinheiro. Havia compromissos assumidos, funcionários contratados, equipamentos comprados. Desculpe, senhor, mas decisão está tomada. Foi quando Marcos se intrometeu discretamente. Doutor Augusto, posso falar uma palavra com o senhor? Os dois se afastaram para um canto da sala. Doutor, Marcos sussurrou. A Letícia fala japonês fluentemente. Augusto olhou para Marcos como se ele tivesse enlouquecido. Você está sugerindo que eu peça ajuda para a mulher que acabei de humilhar? Senhor, são 50 milhões de reais. E depois do que descobrimos sobre ela, acho que devemos uma explicação no mínimo. Augusto olhou para Yamamoto, que estava checando as horas no relógio, claramente impaciente para ir embora. Olhou para Marcos, que o encarava com expectativa. Pensou nos 50 milhões de reais que estavam escorrendo pelos dedos. Pensou também na mulher que havia tentado destruir e que, naquele momento, provavelmente estava preocupada com o remédio da filha. Senhor Yamamoto, disse ele, a voz saindo meio rouca. E se eu conseguir uma intérprete? Alguém realmente qualificada? Senhor Ferreira, não é qualquer pessoa que pode interpretar para executivos japoneses. Precisa ter certificação, experiência diplomática. E se ela tiver? Yamamoto o olhou desconfiado. Quem é essa pessoa? Augusto respirou fundo. O que estava prestes a fazer ia contra tudo que acreditava sobre hierarquia e posições sociais. Mas não tinha escolha. Uma funcionária nossa, disse ele, tentando manter a dignidade. Muito qualificada. Posso conhecer ela? Claro. Marcos, pode chamar a Letícia aqui? Marcos assentiu e saiu da sala. Augusto ficou sozinho com Yamamoto, rezando para que Letícia não o mandasse para o inferno na frente do japonês. 10 minutos depois, Letícia entrava na sala presidencial. Havia tirado o avental da limpeza e ajeitado o cabelo, mas ainda vestia o uniforme azul simples.
Seus olhos estavam levemente vermelhos, como se tivesse chorado. "A senhora pediu para me chamar?" disse ela, evitando olhar diretamente para Augusto. Yamamoto a cumprimentou educadamente, mas Augusto podia ver a dúvida nos olhos do japonês. Aquela mulher de uniforme de faxineira seria capaz de interpretar uma negociação de 50 milhões? "Letícia", Augusto começou, e pela primeira vez na vida, sua voz soava humilde. "Preciso pedir um favor." Ela o olhou com surpresa. "Favor?" O homem que havia tentado humilhá-la publicamente estava pedindo um favor? "O senhor Yamamoto precisa de uma intérprete para a reunião de amanhã. Você poderia nos ajudar?" Letícia olhou para Yamamoto, que a observava com ceticismo, depois de volta para Augusto. Podia ver o desespero mal disfarçado nos olhos do presidente. "O senhor Yamamoto", ela disse em japonês perfeito, "ficaria mais confortável se conversássemos um pouco antes de decidir?" O efeito foi imediato. Os olhos de Yamamoto se arregalaram e ele respondeu rapidamente em japonês. "Seu sotaque é excelente. Onde aprendeu japonês?" "Trabalhei como intérprete em Tóquio por 2 anos. Ela respondeu na mesma língua, para a ONU e várias empresas japonesas. A conversa continuou em japonês por alguns minutos, com Augusto assistindo sem entender uma palavra, mas vendo claramente que Yamamoto estava impressionado. Finalmente, Yamamoto se virou para Augusto e disse em português: "Senhor Ferreira, esta senhora é excepcional. Se ela aceitar interpretar amanhã, podemos manter a reunião." Augusto olhou para Letícia, que permanecia em silêncio. O destino da empresa estava nas mãos da mulher que ele havia desprezado horas antes. "Letícia", disse ele, e havia algo diferente em sua voz. "Você me salvaria?" Ela o estudou por um longo momento, depois olhou para o celular que vibrava no bolso. Sofia precisava do remédio. A reunião de amanhã poderia mudar tudo. "Vou ajudar", disse ela simplesmente. "Mas temos que conversar sobre algumas coisas antes." Na manhã seguinte, Letícia chegou à TechFlow às 7 da manhã, 2 horas antes do horário normal. Não estava mais vestindo o uniforme azul de faxineira. Usava um blazer preto simples que havia comprado anos atrás, quando ainda trabalhava como intérprete, e uma calça social que guardava para ocasiões especiais. O cabelo estava preso num coque elegante e, pela primeira vez desde que chegara à empresa, parecia a profissional qualificada que realmente era. Sofia havia passado a noite bem, sem novas crises de asma. O remédio que Letícia conseguiu comprar com o dinheiro emprestado de Dona Rosângela havia funcionado perfeitamente. Antes de sair de casa, beijou a testa da filha e sussurrou: "Hoje a mamãe vai trabalhar num lugar diferente, meu amor. Mas é só por um dia." "Você vai ser importante hoje, mamãe?" perguntou Sofia, ainda sonolenta. "Vou tentar, minha filha. Vou tentar." No 15º andar da TechFlow, a atmosfera estava completamente diferente. Funcionários que no dia anterior riam dela, agora a cumprimentavam respeitosamente pelos corredores. A notícia de que ela iria interpretar a reunião mais importante do ano havia se espalhado como rastilho de pólvora. "Bom dia, dona Letícia", disse Patrícia, que no dia anterior havia zombado de seus sapatos. "Posso trazer um café para a senhora?" Letícia sorriu gentilmente. "Obrigada, Patrícia. Um café simples está bom." Augusto apareceu na porta da sua sala, visivelmente nervoso. Havia passado a noite inteira sem dormir, imaginando tudo o que poderia dar errado. 50 milhões de reais dependiam de uma mulher que ele havia humilhado publicamente menos de 24 horas antes. "Letícia, podemos conversar um momento?" Eles entraram na sala presidencial. Augusto fechou a porta e se virou para ela, claramente constrangido. "Antes de mais nada", começou ele, "quero pedir desculpas pelo que aconteceu ontem. Foi imperdoável." Letícia o observou em silêncio por um momento. "Senhor Augusto, posso fazer uma pergunta?" "Claro. Por que o senhor me tratou daquela forma? O que eu fiz para merecer aquilo?" A pergunta foi direta, sem agressividade, mas atingiu Augusto como uma bala. Ele se sentou pesadamente na cadeira. Eu não sei", admitiu, passando as mãos pelo rosto. Acho que sempre acreditei que certas pessoas eram melhores que outras. Que roupa cara e diploma na parede faziam alguém superior. E agora? Agora sei que sou um idiota", ele disse, e havia sinceridade genuína na voz.
Letícia, você poderia ter me destruído ontem. Poderia ter me humilhado na frente de todos os funcionários. Mas não fez. Por quê? Letícia pensou na resposta por um momento. Porque humilhar alguém não torna a gente melhor. Só torna a gente igual àquilo que a gente despreza. A resposta calou fundo em Augusto. Ele havia encontrado uma pessoa com mais classe e dignidade nos piores momentos que ele nos melhores. Sobre a reunião, ela continuou. Preciso que saiba que vou fazer meu melhor trabalho. Não por você, mas pela empresa e pelas pessoas que trabalham aqui. Elas não têm culpa dos seus preconceitos. Entendo, ele murmurou. Obrigado. Às 10 da manhã, a delegação japonesa chegou. Eram 6 executivos, todos impecavelmente vestidos, carregando maletas de couro e uma seriedade que fazia o ar ficar pesado. O líder do grupo era Hiroshi Tanaka, presidente da Sakura Industries, uma das maiores empresas de tecnologia do Japão. Quando entraram na sala de reuniões e viram Letícia, a reação foi imediata. Hiroshi a cumprimentou em japonês. É uma honra conhecê-la, senhora intérprete. Letícia respondeu com uma reverência respeitosa. A honra é minha, senhor Tanaka. Espero poder facilitar nossa comunicação hoje. Seu japonês é excepcional, comentou outro executivo, Kenji Nakamura. Onde estudou nossa língua? Tive o privilégio de trabalhar em Tóquio por alguns anos. Ela respondeu modestamente. Sempre admirei a cultura japonesa. Augusto observava a interação impressionado. Letícia não estava apenas traduzindo, estava criando uma ponte cultural, demonstrando respeito e conhecimento que ia muito além do idioma. A reunião começou. Hiroshi explicou em japonês os termos do contrato. 50 milhões de reais para importação exclusiva de componentes eletrônicos por 3 anos. Letícia traduzia simultaneamente, sem perder nenhum detalhe, nenhuma nuance. O Sr. Tanaka gostaria de saber sobre a capacidade de distribuição da TechFlow no mercado brasileiro. Ela traduziu para Augusto. Diga que temos 15 centros de distribuição em todo o país. Augusto respondeu. Mas quando Letícia traduziu, ela adicionou informações que Augusto não havia dado. 15 centros de distribuição com capacidade para atender grandes volumes e uma rede logística que cobre 95% do território nacional, com entrega em até 48 horas. Augusto a olhou surpreso. Como ela sabia esses detalhes sobre a empresa? A reunião continuou, e ficava cada vez mais claro que Letícia não estava apenas interpretando, estava negociando. Quando os japoneses fizeram uma proposta de preço mais baixa, ela sugeriu diplomaticamente: talvez pudéssemos considerar um volume maior de pedidos para justificar esse valor. Quando surgiu uma dúvida técnica sobre especificações de produtos, ela explicou detalhes que nem os próprios executivos da TechFlow conheciam completamente. Como você sabe tudo isso? Augusto sussurrou durante uma pausa. Pesquisei a empresa inteira ontem à noite. Ela respondeu baixinho. Li todos os relatórios, estudei os contratos anteriores, analisei os concorrentes. Não posso interpretar bem se não entender o negócio. Augusto ficou sem palavras. Enquanto ele dormia preocupado, ela havia passado a madrugada se preparando para salvá-lo. O ponto crítico da negociação chegou quando Hiroshi levantou uma questão delicada. Senhor Ferreira, tivemos algumas experiências ruins com empresas brasileiras, atrasos na entrega, problemas de qualidade. Como podemos ter certeza de que a TechFlow é diferente? Augusto começou a gaguejar uma resposta defensiva, mas Letícia o interrompeu gentilmente. Posso responder essa pergunta? Ela pediu. Augusto assentiu, sem saber o que esperar. Letícia se dirigiu diretamente a Hiroshi, em japonês. Senhor Tanaka, entendo suas preocupações. Permita-me ser completamente honesta com o senhor. Ela respirou fundo e continuou. A TechFlow teve problemas no passado. Alguns atrasos, algumas falhas de comunicação. Mas isso aconteceu porque a empresa estava crescendo mais rápido que sua capacidade de organização. Augusto sentiu o sangue gelar. Ela estava admitindo os defeitos da empresa? No entanto, Letícia prosseguiu. Nos últimos 6 meses, a empresa investiu pesadamente em sistemas de qualidade, contratou novos funcionários especializados e implementou protocolos rígidos de controle. Os resultados falam por si. 0 atrasos e 0 reclamações nos últimos 4 meses.
Hiroshi se inclinou para a frente, interessado. Como você sabe esses dados com tanta precisão? Porque estudei cada relatório, cada reclamação, cada melhoria implementada. Não interpretaria para vocês sem ter certeza absoluta de que estou representando uma empresa séria. A honestidade brutal de Letícia causou um impacto extraordinário. Em vez de desconfiar, os japoneses ficaram impressionados com a transparência. Essa é a atitude que esperamos de um parceiro, comentou Kendi para Hiroshi. Honestidade total, mesmo sobre problemas passados. A negociação tomou um rumo completamente diferente. Os japoneses começaram a discutir não apenas o contrato original, mas possibilidades de expansão para outros produtos, outros mercados. Senhor Ferreira, disse Hiroshi em japonês, que Letícia traduziu. Gostaríamos de propor algo maior. Em vez de 50 milhões em 3 anos, que tal 80 milhões em 5 anos? Augusto quase caiu da cadeira. 80 milhões? Era muito mais do que ele havia sonhado. Mas, continuou Hiroshi, temos uma condição. Augusto sentiu o coração parar. Qual condição? Hiroshi olhou diretamente para Letícia e disse em japonês. Queremos que esta senhora seja nossa representante oficial para todos os negócios entre nossas empresas. Quando Letícia traduziu, o silêncio na sala foi total. Eles querem que eu seja a representante oficial? Ela perguntou surpresa. Em 15 anos fazendo negócios no Brasil, explicou Hiroshi, nunca encontramos alguém que combine competência técnica, honestidade e respeito cultural como a senhora demonstrou hoje. Augusto olhou para Letícia, depois para os japoneses, tentando processar o que estava acontecendo. A mulher que ele havia desprezado como faxineira estava sendo escolhida pelos japoneses como representante de 80 milhões de reais. Senhor Ferreira, Hiroshi continuou, se a senhora Letícia aceitar ser nossa ponte entre as empresas, podemos fechar o contrato hoje mesmo. Todos os olhos se voltaram para Letícia. 80 milhões de reais dependiam da sua decisão. A sobrevivência da TechFlow, o emprego de centenas de funcionários, o futuro da empresa inteira estava nas mãos dela. Ela pensou na Sofia, que naquele momento estava na escola, sem saber que a mãe estava prestes a mudar suas vidas para sempre. Pensou em Dona Rosângela e nos colegas da limpeza, que seriam os primeiros a perder o emprego se a empresa falisse. Pensou também em Augusto, que havia tentado humilhá-la, mas que agora a olhava com uma mistura de esperança e terror. Aceito, disse ela simplesmente. Mas tenho algumas condições. A sala inteira prendeu a respiração. Quais condições? Perguntou Hiroshi. Quero que a empresa crie um programa de capacitação para todos os funcionários, independente do cargo. Quero que invista em educação continuada. E quero que trate todos os trabalhadores, desde a limpeza até a diretoria, com o mesmo respeito. Augusto a olhou, compreendendo finalmente o tipo de pessoa que havia tentado destruir. Ela não estava pensando apenas em si mesma, estava pensando em todo mundo. Aceito suas condições, ele disse, e pela primeira vez falou com respeito genuíno. Aceito todas. Hiroshi sorriu e disse em japonês. Então temos um acordo. Os contratos foram assinados naquele mesmo dia. 80 milhões de reais, o maior negócio da história da TechFlow, fechado por uma mulher que 24 horas antes limpava banheiros. Quando os japoneses saíram, Augusto ficou sozinho com Letícia na sala de reuniões. Como posso te agradecer? Ele perguntou. Cumprindo suas promessas, ela respondeu. E nunca mais julgando ninguém pela roupa que veste. Uma semana havia se passado desde a reunião que mudou tudo na TechFlow. Letícia não trabalhava mais como faxineira. Augusto havia criado um cargo especial para ela, diretora de Relações Internacionais. Uma sala no 14º andar, secretária própria, salário de 20 mil reais por mês, e o respeito que ela sempre mereceu. Mas a transformação mais impressionante estava acontecendo com os próprios funcionários da empresa. Naquela manhã de segunda-feira, Letícia desceu até o subsolo para visitar Dona Rosângela e a equipe de limpeza. Encontrou um cenário que a emocionou profundamente. Havia uma pequena sala de aula improvisada no depósito, onde 5 funcionários da limpeza estudavam inglês básico com Patrícia, que se oferecera voluntariamente para dar as aulas. Dona Letícia, exclamou Joana,
uma das faxineiras mais antigas. A senhora precisa ouvir o que a gente aprendeu. Com orgulho visível, ela disse em inglês básico: My name is Joanna. I work with cleaning, but I am learning English. Letícia sentiu os olhos marejarem. Que lindo, Joana. Continue assim. Dona Rosângela se aproximou sorrindo. Sabe, Letícia, depois do que aconteceu com você, todo mundo aqui embaixo começou a sonhar mais alto. O Carlos ali está fazendo curso de informática à noite. A Maria começou a estudar para terminar o ensino médio. E o mais incrível, interrompeu Carlos, um rapaz de 25 anos que limpava os escritórios, é que o Dr. Augusto está pagando metade dos cursos para quem quiser estudar. Letícia ficou genuinamente surpresa. Ele está fazendo isso? Não só isso, Dona Rosângela continuou. Ele criou um plano de carreira. Quem trabalha na limpeza pode se candidatar a vagas em outros setores se fizer os cursos de capacitação. A notícia aqueceu o coração de Letícia. As sementes da mudança estavam germinando. Ela subiu de volta para seu escritório e encontrou uma surpresa esperando. Sofia estava lá, sentada numa poltrona pequena que Augusto havia mandado colocar especialmente para ela. A menina estava fazendo o dever de casa, concentrada, com a língua de fora no típico jeito de criança aplicada. Oi, mamãe! Sofia correu para abraçar Letícia. O tio Augusto disse que eu posso fazer lição aqui quando você trabalhar tarde. Tio Augusto! Letícia riu da intimidade que a filha havia criado com o presidente da empresa. Ele é legal, mamãe. Hoje de manhã me trouxe um lanche especial da padaria Cara. E sabe o que mais? Ele disse que quando eu crescer, posso trabalhar aqui também. Augusto apareceu na porta nesse momento, e Letícia pôde ver uma mudança genuína no homem. O rosto tinha uma suavidade que não existia antes, e ele olhava para Sofia com um carinho paternal que a surpreendeu. Espero que não se importe, disse ele. A Sofia é uma ótima companhia, muito mais interessante que a maioria dos meus gerentes. Obrigada, Letícia disse sinceramente. Significa muito para mim. Na verdade, Augusto se sentou. Queria conversar com você sobre uma coisa. Recebi uma ligação interessante hoje de manhã. De quem? Roberto Mendes, presidente da Associação Brasileira de Empresários. Ele soube da nossa história através dos japoneses. Quer que você dê uma palestra no Congresso Nacional de Empresários mês que vem. Letícia piscou várias vezes. Uma palestra? Sobre o quê? Sobre preconceito no ambiente corporativo. Sobre como as empresas estão desperdiçando talentos por julgar as pessoas pela aparência. A proposta era tentadora, mas Letícia hesitou. Não sei se estou pronta para isso. Letícia, Augusto disse. E havia uma urgência genuína na voz dele. Nossa história precisa ser contada, não por mim, mas por você. Quantas empresas pelo Brasil afora estão cometendo o mesmo erro que eu cometi? Quantos talentos estão sendo desprezados porque a pessoa não veste terno ou não tem diploma na parede? Antes que ela pudesse responder, Sofia interrompeu. Mamãe, conta para o tio Augusto sobre seu sonho. Sofia. Letícia tentou mudar de assunto, mas Augusto ficou curioso. Que sonho? Letícia suspirou. Não havia como fugir agora. É uma bobagem. Mamãe sempre sonhou em abrir uma escola, Sofia disse com orgulho. Uma escola onde as crianças pobres podem estudar de graça e aprender línguas. Augusto se inclinou para a frente interessado. Uma escola de idiomas gratuita? É só um sonho, Letícia murmurou constrangida. Algo impossível. Por que impossível? Porque precisa de muito dinheiro. Prédio, professores, materiais didáticos, computadores. Seria uma fortuna. Augusto ficou em silêncio por um momento, pensativo. Então levantou e foi até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Letícia, disse ele sem se virar. Você salvou minha empresa, salvou meu emprego, salvou o emprego de 300 funcionários e, mais que isso, mudou minha forma de ver o mundo. Ele se virou para ela. E se eu te dissesse que posso ajudar com esse sonho? Como? A Techflow tem um terreno vazio no centro da cidade. Era para ser um estacionamento, mas nunca usamos. E depois do contrato com os japoneses, temos dinheiro suficiente para investir em responsabilidade social. Letícia sentiu o coração acelerar. Você está falando sério? Completamente sério. Que tal construirmos juntos a primeira escola de idiomas gratuita da cidade? Sofia saltou da cadeira animada. Sério, tio Augusto? A mamãe vai ter a escola dela?
Se ela quiser, ele sorriu para a menina, depois olhou para Letícia. O que acha? Letícia não conseguia falar. Era tudo tão surreal. Semanas atrás, limpava banheiros preocupada com o remédio da filha. Agora, o homem que havia tentado humilhá-la estava oferecendo realizar seu maior sonho. Eu não sei o que dizer, gaguejou. Diga sim, mamãe, Sofia gritou pulando. Diz sim. Nesse momento, Patrícia bateu na porta. Desculpem interromper, mas tem uma ligação importante para a dona Letícia. Quem é? Cristina Almeida, da Record TV. Ela quer fazer uma entrevista sobre a história da empresa. Disse que a história da faxineira que virou diretora internacional está viralizando nas redes sociais. Letícia arregalou os olhos. Viralizando? Aparentemente, alguém postou a história num grupo de Facebook e já tem mais de 200 mil compartilhamentos. O pessoal está chamando de a lição de humildade do século. Augusto riu, mas não havia mais amargura nele. Acho que vamos ficar famosos pelos motivos certos desta vez. Mas eu não quero fama, Letícia protestou. Só quero trabalhar em paz. Letícia, Patrícia continuou. A jornalista disse que já tem gente de outras cidades ligando para a empresa. Empresários querendo criar programas parecidos, pessoas oferecendo doações para a escola, universidades querendo estudar nosso caso. A dimensão do que estava acontecendo começou a ficar clara para Letícia. Sua história estava se tornando algo maior que ela havia imaginado. Tem mais, Patrícia disse, hesitando. A Secretaria de Educação da cidade ligou. Querem propor uma parceria oficial. Se vocês abrirem a escola, eles fornecem professores auxiliares e material didático. Sofia estava radiante. Mamãe, você vai ser famosa, igual as princesas dos filmes. Não é sobre ser famosa, minha filha, Letícia disse, sentando ao lado da menina. É sobre ajudar outras pessoas a terem as oportunidades que a mamãe teve. Augusto se aproximou delas. Letícia, posso te contar uma coisa? Claro. Desde que você chegou aqui, não durmo direito. Não de preocupação, mas de vergonha. Vergonha do que fui, do que acreditei por tantos anos. Ele se sentou à frente das duas. Mas também durmo pouco de animação, porque pela primeira vez na vida, sinto que estou fazendo algo realmente importante. Não apenas ganhando dinheiro, mas mudando vidas. Você já mudou muita coisa aqui na empresa, Letícia disse gentilmente. Não, Letícia, você que mudou. Eu apenas parei de resistir à mudança. Sofia olhou para os dois adultos com sua sabedoria inocente de criança. Tio Augusto, você era uma pessoa ruim antes? A pergunta direta da menina fez Augusto rir. Era sim, Sofia, muito ruim. Julgava as pessoas sem conhecer, achava que era melhor que os outros. E agora? Agora sei que sua mãe é a pessoa mais inteligente que já conheci e que eu ainda tenho muito que aprender. Sofia assentiu solene. Mamãe sempre diz que todo mundo pode mudar se quiser de verdade. Sua mãe está certa, Augusto concordou. E sabe que mais? Acho que nossa escola vai ajudar muitas pessoas a mudarem também. Nossa escola? Letícia perguntou. Nossa, ele confirmou. Você como diretora pedagógica, eu como investidor. Uma parceria de verdade. Letícia olhou para Sofia, que a encorajava com os olhos brilhantes de expectativa. Olhou para Augusto, que havia se transformado de algoz em aliado. Pensou em Dona Rosângela e nos colegas da limpeza estudando inglês. Pensou nas centenas de crianças que poderiam ter acesso gratuito a oportunidades que mudariam suas vidas. Está bem, disse ela sorrindo. Vamos construir essa escola. Sofia gritou de alegria e pulou no colo da mãe. Augusto sorriu mais genuinamente do que havia sorrido em anos. Naquele momento, nenhum dos três imaginava que estavam prestes a enfrentar o maior teste de todos. Porque às vezes, quando as coisas estão indo bem demais, a vida decide testar se a transformação é real. E o teste estava chegando mais cedo do que qualquer um poderia imaginar. 3 semanas depois da decisão de construir a escola, Letícia estava em seu escritório revisando plantas arquitetônicas quando recebeu uma ligação que mudaria tudo. O nome no visor a fez hesitar. Global Corp International, diretor executivo. Alô? Atendeu cautelosamente. Senhora Letícia Santos? A voz do outro lado era formal com sotaque americano.
Meu nome é Michael Harrison, CEO da Global Corp International. Gostaria muito de conversar com a senhora. Letícia franziu a testa. A Global Corp era uma das maiores multinacionais do mundo, com faturamento anual de bilhões de dólares. Sobre o que, Sr. Harrison? Sobre sua carreira. Soubemos de sua história através dos executivos da Sakura Industries. Estamos impressionados com seu perfil e gostaríamos de fazer uma proposta. A que tipo de proposta? Prefiro conversar pessoalmente. Posso enviar meu jato particular para buscá-la amanhã? Seria apenas um dia em São Paulo, reunião em nosso escritório regional. Letícia sentiu um frio na barriga. Jato particular? Sr. Harrison, estou muito satisfeita onde trabalho atualmente. Senhora Letícia, pelo menos me dê a oportunidade de apresentar nossa oferta. Garanto que será do seu interesse. Após um momento de hesitação, ela concordou. Está bem, mas preciso voltar no mesmo dia. Perfeito. Meu assistente entrará em contato com os detalhes. Quando desligou, Letícia ficou inquieta. Havia algo na voz de Michael Harrison que a deixava desconfortável, mas não sabia dizer o quê. No dia seguinte, enquanto voava para São Paulo num jato luxuoso, ela não conseguia parar de pensar na escola que estava sendo planejada. As obras começariam em 2 semanas. Sofia estava animadíssima, contando para todos na escola sobre o projeto da mãe. O escritório da Global Corp em São Paulo era ainda mais imponente que a TechFlow. 50 andares de vidro e aço, vista panorâmica da cidade, funcionários correndo de um lado para outro com a urgência típica das grandes corporações. Michael Harrison era um homem de 50 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno que custava mais que um carro popular. Recebeu Letícia numa sala de reuniões que parecia um palácio. Senhora Letícia, é uma honra conhecê-la pessoalmente, disse ele estendendo a mão. Sua história é realmente inspiradora. Obrigada, Sr. Harrison. Por favor, sente-se. Tenho uma proposta que vai mudar sua vida. Ele abriu uma pasta e tirou um documento. A Global Corp está expandindo operações na América Latina. Precisamos de alguém com seu perfil para liderar nossa divisão de comunicação internacional. Letícia pegou o documento e quase deixou cair quando viu os números. Isso são dólares? 300 mil dólares anuais, Michael confirmou. Mais benefícios. Casa em Miami, carro executivo, escola particular para sua filha nos melhores colégios americanos, plano de saúde Platinum. A quantia era absurda, mais de R$1,5 milhão por ano. O equivalente a 75 anos do seu antigo salário como faxineira. E tem mais, Michael continuou. Estamos dispostos a pagar um bônus de assinatura de 500 mil dólares. Na conta hoje mesmo, se a senhora aceitar. Letícia tentou manter a compostura, mas o coração disparou. 500 mil dólares. Era dinheiro suficiente para garantir o futuro da Sofia pelo resto da vida. É uma oferta muito generosa, disse ela. Mas tenho compromissos na TechFlow. Senhora Letícia, Michael se inclinou para a frente. Sei que tem carinho pela empresa atual, mas vamos ser práticos. A TechFlow é uma empresa regional brasileira. A Global Corp é mundial. Aqui a senhora trabalharia com os maiores executivos do planeta, fecharia contratos bilionários, viajaria pelo mundo inteiro. Ele mostrou outras páginas do contrato. Moradia numa das áreas mais exclusivas de Miami. Sua filha estudando com filhos de milionários. Acesso aos melhores hospitais do mundo para qualquer problema de saúde. A menção à saúde da Sofia atingiu Letícia em cheio. A asma da menina ainda era uma preocupação constante. Com aquele plano de saúde, ela teria acesso aos melhores especialistas do mundo. Preciso pensar, disse ela. Claro, mas preciso de uma resposta até amanhã. A vaga não vai esperar. Michael se levantou. Uma última coisa, senhora Letícia. Sei que está envolvida num projeto de escola social. Admiro muito isso. Mas precisa pensar no futuro da sua filha também. Essa oportunidade pode não aparecer novamente. Durante o voo de volta, Letícia não conseguiu pensar em mais nada. 300 mil dólares por ano. O suficiente para dar a Sofia tudo o que ela mesma nunca teve. Educação nos melhores colégios, universidades de primeira linha, um futuro garantido. Mas também significava deixar a TechFlow, deixar Augusto, que confiava nela, deixar o projeto da escola, que beneficiaria centenas de crianças carentes,
Deixar Dona Rosângela e os colegas que estavam estudando, crescendo, sonhando. Quando chegou à empresa já era noite. Augusto ainda estava no escritório, trabalhando nos detalhes finais da escola. Sofia dormia na poltrona, coberta com o paletó dele. Como foi a reunião? Ele perguntou baixando a voz para não acordar a menina. Letícia hesitou. Como contar que havia recebido uma proposta que tornaria todos os seus problemas financeiros história? Foi interessante, disse evasivamente. Interessante como? Ela respirou fundo e decidiu ser honesta. Eles ofereceram um emprego, nos Estados Unidos. Muito dinheiro. Augusto parou de escrever e a olhou. Quanto dinheiro? $300 mil por ano, mais benefícios. O silêncio que se fez foi pesado. Augusto calculou mentalmente. Era 15 vezes mais do que ele pagava para Letícia. É uma oferta e tanto, disse ele finalmente. É. E você vai aceitar? Letícia olhou para Sofia dormindo. A menina parecia tão pequena, tão vulnerável. Não sei. É muito dinheiro, Augusto. O suficiente para mudar a vida da Sofia para sempre. Entendo, ele disse, e havia sinceridade na voz. Seria egoísmo meu pedir para você recusar. Mas tem a escola... Letícia. Augusto se levantou e foi até a janela. Posso te contar algo que nunca contei para ninguém? Claro. Quando eu era criança, minha família era pobre, muito pobre. Meu pai era faxineiro, igual você foi. Minha mãe lavava roupa para fora. Letícia ficou surpresa. Augusto nunca havia mencionado suas origens. Um dia, quando eu tinha 12 anos, um empresário rico ofereceu um emprego melhor para meu pai, em outra cidade, muito mais dinheiro. E ele foi? Não, sabe por quê? Porque tinha compromisso com a família que o empregava. Achava que seria ingratidão abandoná-los. Augusto se virou para ela. Sabe o que aconteceu? A família perdeu a empresa 6 meses depois. Meu pai ficou desempregado mesmo assim, e a oportunidade que ele recusou nunca mais apareceu. A história atingiu Letícia como um murro no estômago. O que você está dizendo? Estou dizendo que gratidão não paga contas, que lealdade não cura asma, que você tem uma filha para criar e essa pode ser a chance da vida de vocês duas. Letícia sentiu os olhos marejarem. Mas a escola... Letícia, eu construo a escola com ou sem você. Talvez não seja tão boa quanto seria com sua ajuda, mas será construída. Isso eu prometo. E a TechFlow? A TechFlow vai continuar. Contrato novos intérpretes, busco outras parcerias. Pode ser mais difícil, mas a empresa não vai quebrar. Sofia se mexeu na poltrona, murmurando algo no sono. Letícia se aproximou e ajeitou o cabelo da filha com carinho infinito. Mas tem uma coisa, Augusto continuou. Preciso que saiba por que estou te incentivando a ir. Por quê? Porque você me ensinou que o verdadeiro sucesso não é acumular coisas para si mesmo. É elevar outras pessoas. E agora chegou sua vez de ser elevada. Ele pegou um envelope na mesa. Aliás, antes de você decidir, tem algo que você precisa saber. O quê? Lembra que prometi te dar meu salário se você traduzisse o documento chinês? Letícia riu. Augusto, isso foi só uma provocação. Mas uma promessa é uma promessa. Ele interrompeu, estendendo o envelope. R$40 mil, com juros, porque demorei para pagar. Dentro do envelope havia um cheque de R$50 mil. Augusto, eu não posso aceitar isso. Pode e vai aceitar. É seu por direito. Letícia segurou o cheque com as mãos tremendo. R$50 mil mais $300 mil por ano. O futuro da Sofia estava garantido de qualquer forma. Então? Augusto perguntou. Qual sua decisão? Letícia olhou para a filha dormindo. Depois para o homem que havia se transformado de inimigo em amigo. Depois para a cidade lá embaixo, onde centenas de crianças carentes esperavam por uma oportunidade. A decisão que tomou naquele momento definiria não apenas seu futuro, mas o tipo de pessoa que ela realmente era. Já decidi, disse ela, e sua voz estava firme. Já decidi, disse Letícia, e sua voz estava firme. Vou ligar para Michael Harrison amanhã de manhã. Augusto assentiu, tentando esconder a tristeza nos olhos. É a decisão certa, para você e para a Sofia. Vou ligar, continuou Letícia, para agradecer a oferta e recusar.
O silêncio que se fez na sala foi total. Augusto piscou várias vezes, como se não tivesse certeza do que ouviu. Recusar? Repetiu ele. $300.000 por ano e você vai recusar? Letícia se aproximou da janela e olhou para a cidade lá embaixo. Sabe, Augusto, quando eu tinha a idade da Sofia, minha mãe me contou uma história. Disse que existem 2 tipos de riqueza no mundo: a que você acumula e a que você constrói. Ela se virou para ele. Dinheiro é algo que você acumula, mas mudar vidas, criar oportunidades, construir algo que vai durar para sempre, isso é riqueza de verdade. Letícia, são $300.000 e a escola vai atender 1.000 crianças por ano. Ela o interrompeu. Em 10 anos, serão 10.000 vidas transformadas. Em 20 anos, 20.000. Qual das 2 coisas vale mais? Sofia se mexeu na poltrona e abriu os olhos. Mamãe, você voltou? Voltei, meu amor, e tenho uma novidade para você. A menina se sentou, ainda meio sonolenta. Que novidade? Lembra da escola que vamos construir? Decidimos o nome. Que nome? Letícia olhou para Augusto, que assentiu emocionado. Escola Sofia, em homenagem a uma menina muito especial que me ensina todos os dias o que realmente importa na vida. Sofia arregalou os olhos. A escola vai ter meu nome? Vai. E sabe por quê? Porque foi você que me lembrou que todo sonho é possível quando a gente acredita de verdade. A menina pulou da poltrona e abraçou a mãe com força. Augusto observava a cena com um sorriso que não conseguia esconder. 6 meses depois, a inauguração da Escola Sofia era o evento mais comentado da cidade. 1.000 pessoas se aglomeravam no pátio da escola novinha em folha, com salas de aula equipadas com a mais moderna tecnologia, laboratório de idiomas, biblioteca com 10.000 livros e quadras esportivas que eram o sonho de qualquer criança. Letícia estava no palco, ao lado de Augusto e Sofia, olhando para o mar de rostos esperançosos. Crianças de todas as idades, pais emocionados, funcionários da TechFlow, jornalistas do país inteiro. Quando eu era faxineira nesta empresa, começou ela no microfone, e sua voz ecoou clara por todo o pátio. Alguém me disse que certas pessoas nasceram para certas funções, que gente como eu nunca passaria de limpadora de chão. Murmúrios percorreram a multidão. Hoje eu quero dizer para todas as crianças aqui presentes: não deixem ninguém dizer o que vocês podem ou não podem ser. Não deixem ninguém limitar seus sonhos por causa da roupa que vocês vestem ou da casa onde moram. As palmas começaram baixo e foram crescendo. Esta escola foi construída com uma única missão: provar que talento não tem classe social, que genialidade pode nascer em qualquer lugar, que com oportunidade, educação e muito amor, qualquer criança pode mudar o mundo. Augusto se aproximou do microfone. Há 1 ano, eu cometi o maior erro da minha vida. Julguei uma pessoa pela aparência, pela roupa, pelo trabalho que fazia. E quase perdi a chance de conhecer a mulher mais extraordinária que já conheci. Sua voz falhou um pouco. Letícia me ensinou que verdadeira liderança não é mandar nas pessoas. É servir as pessoas. Não é acumular poder, é distribuir oportunidades. Ele olhou para a multidão. Por isso, hoje anuncio que a TechFlow vai criar 50 escolas Sofia pelo Brasil inteiro. Uma em cada capital, com o mesmo padrão de qualidade, a mesma tecnologia, o mesmo amor. A explosão de aplausos foi ensurdecedora. Crianças choravam de emoção, pais se abraçavam, até jornalistas enxugavam os olhos. Sofia pegou o microfone com suas mãozinhas pequenas. Eu quero falar também. Risos carinhosos ecoaram pela multidão. Minha mamãe sempre me disse que a gente tem que ajudar as outras pessoas, que quando a gente é feliz sozinha, a felicidade é pequena. Mas quando a gente divide a felicidade, ela fica gigante. Os adultos se entreolharam, impressionados com a sabedoria da criança. E eu quero dizer uma coisa para as crianças que estão com medo de sonhar. Não tenham medo. Minha mamãe era faxineira e olha o que ela fez. Vocês também podem fazer coisas incríveis. A ovação foi tão intensa que durou 5 minutos inteiros. 2 anos depois, a história da Escola Sofia havia se espalhado pelo mundo. Universidades americanas estudavam o Modelo Brasileiro de Inclusão Educacional.
Empresários de outros países vinham ao Brasil para conhecer o projeto. Letícia estava em seu escritório, agora como presidente da Fundação Escola Sophia, quando recebeu uma ligação internacional. Alô? Atendeu. Senhora Letícia, aqui é Michael Harrison, da Global Corp. Letícia sorriu. Olá, Sr. Harrison. Como vai? Muito bem, obrigado. Na verdade, ligo para parabenizá-la. Sua fundação virou case de estudo na Harvard Business School. Que honra! E também para fazer uma confissão. Quando ofereci aquele trabalho para a senhora 2 anos atrás, não foi por acaso. Letícia franziu a testa. Como assim? Eu tinha acabado de perder minha filha num acidente. Estava revoltado com o mundo, querendo destruir coisas bonitas, porque não suportava ver outras pessoas felizes. A confissão a pegou de surpresa. Quando soube de sua história, quis tirá-la do projeto da escola. Queria provar que todo mundo tem um preço. E agora? Agora sei que existem pessoas que não têm preço porque são inestimáveis. A senhora me ensinou que existe algo mais poderoso que dinheiro. Propósito. Michael fez uma pausa. Por isso gostaria de fazer uma proposta diferente. A Global Corp quer patrocinar a construção de 100 escolas Sophia pelo mundo, começando pelos países mais pobres da África. Letícia sentiu o coração acelerar. 100 escolas? Com uma condição, que a senhora aceite ser nossa embaixadora mundial da educação. Mesmo salário que ofereci antes, mas para um propósito maior. Desta vez, Letícia não hesitou. Aceito. Na cerimônia de 5 anos da primeira escola Sophia, todo o Brasil parava para assistir. Sophia, agora com 12 anos, havia se tornado símbolo nacional de esperança. Falava 6 idiomas fluentemente e sonhava em ser diplomata. Mamãe, disse ela para Letícia nos bastidores, você se arrepende de alguma coisa? Letícia olhou para a filha que havia se tornado uma jovem brilhante e confiante. De nada, meu amor. Absolutamente nada. Nem de ter recusado aquele dinheiro todo, principalmente de ter recusado aquele dinheiro. Sabe por quê? Por quê? Porque aprendi que existem coisas que o dinheiro não pode comprar. A alegria de ver uma criança aprendendo, o orgulho de saber que mudamos vidas, a certeza de que deixamos um mundo melhor para a próxima geração. Sophia abraçou a mãe. Você é minha heroína. E você é minha inspiração. Augusto se aproximou das duas. Aos 60 anos parecia mais jovem e feliz que aos 50. Prontas para o show? Perguntou sorrindo. Prontíssimas, responderam juntas. Quando subiram ao palco da maior escola do projeto, recebidas por 10.000 pessoas cantando parabéns, Letícia olhou para o público e viu o que realmente importava. Esperança nos olhos das crianças, gratidão nos rostos dos pais, orgulho nos sorrisos dos funcionários que haviam crescido junto com a empresa. A mulher que um dia foi humilhada por limpar chão havia se tornado símbolo mundial de que não importa onde você começa, importa onde você decide chegar. E a lição mais importante de todas ecoava em cada escola construída, em cada criança educada, em cada vida transformada. Nunca julgue ninguém pela aparência, porque você pode estar desprezando um anjo disfarçado.